Olá a todos e todas. A revista Guaju hoje vai entrevistar a professora Marisete Terezinha Hoffmann Orochovski. Ela é autora do artigo Benzeduras, Garrafadas e Costuras, Considerações sobre a Prática da Benzeção, um dos artigos mais acessados na revista Guaju. A professora Marisete, ela é cientista social, com doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela é coordenadora local do curso de mestrado profissional em Sociologia em rede nacional e também atua como professora no programa de pós-graduação em Sociologia, também na UFPR. Ela tem pesquisas relacionadas à sociologia da saúde, envelhecimento e morte e políticas públicas sociais. E para entrevistar a professora Marisete, a convidada é a professora Monique Andressa de Oliveira. Ela também é cientista social, com mestrado em ensino de ciências ambientais pela Universidade Federal do Paraná e é professora na rede estadual de ensino do estado do Paraná desde 2015 e se dedica a estudos com ênfase etnográfica sobre história, memórias, saberes e fazeres de benzedeiras do litoral do Paraná. Em 2019, a Monique defendeu a dissertação de mestrado intitulada Mulheres de Fé, o repertório de saberes e fazeres de benzedeiras em Matinhos, litoral do Paraná. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Evandro para mediar essa conversa tão especial com a professora Marisete, né? E também agradecer a professora por ter aceito o convite, né, desse encontro tão especial aí para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, professora. Então, professora, né, já aproveitando, né, o ensejo aqui que a gente traz a revista, né, o seu trabalho, um dos trabalhos que foi mais citado na revista Guaju recentemente, e além deste trabalho, né, que é o artigo que a gente está falando no momento, Benzeduras, Garrafadas e Costuras, considerações sobre a prática da benzeção, você também tem outro trabalho sobre a mesma temática, que foi publicado em 2012, né, que se chama, intitulado Velhas Benzedeiras. Então, levando em conta, né, esses dois trabalhos aí que versam sobre esse tema, eu gostaria de te perguntar o que te levou a esse tema das benzedeiras, né, e o que te motivou a escrever sobre essas mulheres e a escrever esses trabalhos sobre essa temática. Certo. Então, eu terminei o meu doutorado no ano de 2008 e o meu doutorado, minha tese, né, na sociologia, era sobre memórias de velhos, sobre memórias de morte e outras memórias, lembranças de velhos, que foi construído com o intuito de averiguar, de trabalhar a partir das lembranças das pessoas idosas, para averiguar as mudanças no universo simbólico da morte, nos rituais fúnebres, na forma de expressar o luto. E nesse mesmo ano de 2008, eu fiz o concurso, então, para ingressar na universidade, né, passei no setor litoral e assumi em janeiro de 2009. E o docente da universidade, ele não é um professor simplesmente, né, é um professor que faz extensão, é um professor que faz pesquisa. Então, quando a gente ingressa na universidade como docente, a gente também apresenta, entre outras coisas, um projeto de pesquisa. E eu apresentei um projeto de pesquisa, muito inspirado até pela minha tese de doutorado. Eu apresentei um projeto intitulado Imagens da Saúde, da Doença e da Morte, Memórias de Velhas Benzedeiras e ou Curandeiras do Litoral Paranaense. Então, a minha ideia era fazer uma pesquisa, né, com essas pessoas, com essas mulheres. Por que mulheres? Porque a maioria das pessoas que pratica, não é uma atividade exclusiva das mulheres, mas a maioria das pessoas que pratica essa prática, né, tradicional de cura, é mulher, né, a maioria é mulher. Então, pensei num projeto com elas, basicamente, muito atrelado à ideia, muito na perspectiva do Aubax, que a memória individual, que as lembranças individuais estão sempre atreladas à memória da coletividade, né, à memória social. E aí, enfim, com essa pesquisa, já no ano de 2009, eu comecei a ter os primeiros contatos com as benzedeiras, e aí principalmente da cidade de Matinhos. A minha ideia original era entrevistar benzedeiras, curandeiras também,
em todas as 7 cidades do litoral paranaense. Aí comecei em Matinhos em 2009, mas no ano de 2010 eu engravidei e minha filha nasceu, tirei licença maternidade, e junto com a maternidade uma outra concepção de cuidado, né, que de imediato me fez ver que eu não ia conseguir ir para Guaraqueçaba naquele momento, nem para Morretes, nem para Antonina. Então eu fiquei mais em Matinhos e nas imediações. Aí ali tive a oportunidade de conhecer algumas benzedeiras, né? Inclusive a dona Nilda, que foi uma benzedeira extremamente famosa da cidade, foi a minha primeira entrevistada. Eu fui lá, fui várias vezes, fui entrevistá-la e fazer observação participante várias vezes com ela, né? E em cada entrevista, ela não falava comigo sem antes me benzer, né? Então, se tornou até uma prática, assim, desse estudo, dessa pesquisa, que bastante interessante, porque quando eu cheguei, me apresentei na primeira vez, ela falou só um pouquinho, aí ela me benzeu, depois disso ela começou a falar comigo, assim. E sempre foi assim, daí todas as vezes que eu fui fazer observação, anotar, enfim, o que eu estava pesquisando no caderninho de campo, ela sempre me benzia. E acabei daí entrando em contato com algumas mulheres ali da região e tecendo as primeiras escritas mesmo sobre essa prática tradicional de cura. E aí, em 2012, publiquei o primeiro artigo, chamado Velhas Benzedeiras, porque era um dossiê temático sobre o final da vida no século XXI. Então, que era editado pela Alda Brito da Mota, né, de quem é uma socióloga da Bahia, de quem eu sou fã. E aí eu pensei, bom, já que é sobre o final da vida no século XXI e a minha pesquisa é sobre benzimento, eu vou pensar como essas mulheres, todas elas já eram pessoas com mais idade, né? Então todas tinham 60 anos ou mais, como elas exercem a prática da cura e pensar também assim algo que eu tinha como hipótese, que talvez a prática entrasse, assim, desaparecesse, estivesse em extinção com a morte dessas mulheres que a maioria mais velhas que a exerciam. Enfim, isso em 2012, né? E o Benzeduras, Garrafadas e Costuras foi muito também semelhante, mas atentando para aspectos diferenciados que têm a ver, né, com o que é o benzimento, o que é fazer uma garrafada utilizando plantas medicinais, por exemplo, né? O benzimento só com água e galhos verdes, geralmente arruda, por exemplo. O que é a prática da costura, que é uma prática específica para rasgaduras e machucaduras, e, enfim, e a utilização também de plantas e ervas medicinais para fazer ungüentos, para fazer pomadas, para fazer chás, enfim, banhos, no intuito de curar alguns males específicos, né, que o pessoal que estuda isso denomina muito doenças de benzedeiras, doenças que o benzimento, ou que a garrafada, né, ou que a costura podem curar. Então, assim, né, no texto você traz ali algumas... você fala que é possível identificar 2 movimentos contrários, né, no que tange a prática da benzição. Então, por um lado, você fala sobre que há um avanço constante da técnica e da ciência na área médica, né, mas também, né, nos últimos anos, aí a gente encontra muitos trabalhos de resgate dessa atividade, estudos crescentes, né, em diferentes áreas aí sobre os saberes populares. Inclusive, nesse artigo, você cita o movimento Aprendizes da Sabedoria, o MASA, né, como uma referência de luta pelo reconhecimento, valorização e registro dessa prática. Então, diante disso, né, levando em consideração esses 2 contrapontos aí, né,
A que você atribui essas iniciativas que têm surgido e têm fortalecido os saberes tradicionais e estão atuando significativamente aí na manutenção e divulgação do benzimento? Um conjunto de fatores. Acho que primeiro a própria, acho que primeiro a própria questão da globalização mesmo, porque com a globalização a gente vai ter um movimento de fortalecimento também dos saberes locais, né? Dos saberes locais, dos saberes tradicionais. Paradoxalmente, o próprio Sistema Único de Saúde pode ser pensado como um outro fator, me parece, porque, embora a gente tenha, no século XX, a consolidação do pensamento biomédico, e com a criação do SUS, a partir principalmente da Lei Orgânica 8080, né, de 90, a gente vai ter a universalização do atendimento médico. Mas, junto com isso, a gente vai ter um conceito ampliado da saúde sendo valorizado, e na década de 90, logo no começo, não muito depois da implantação, da criação do SUS, nós vamos ter a criação do Programa de Saúde da Família, que depois se torna Estratégia da Saúde da Família, e o papel do agente comunitário de saúde. E o agente comunitário pensando uma pessoa que é da comunidade, que conhece os moradores, enfim, e que conhece também a lógica da comunidade, os saberes que estão ali. E aí eu acredito que isso, especialmente a estratégia de saúde da família e o papel dos agentes comunitários, eles vão promover, de certa forma, um diálogo entre o saber, o saber científico, digamos assim, e o saber popular, né? Tanto que é comum em vários lugares os agentes conhecerem e saberem onde estão as benzedeiras, onde estão as pessoas que fazem garrafada e tudo mais. Além disso, acho que um outro fator você deu o exemplo do MASA, né? Acho que a luta de grupos por políticas de reconhecimento mesmo, né? De promoção das práticas tradicionais de cura. E aí acho que vale mencionar que, principalmente nos 2 primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos muito reconhecimento de algumas políticas públicas que vão valorizar esses saberes tradicionais de forma geral, né? Que vão valorizar saberes tradicionais, que vão valorizar grupos minoritários, enfim. Mas tem 2 políticas em especial que dão, de certa forma, um suporte para essas práticas tradicionais, ou melhor, que valorizam essas práticas tradicionais, que acho que a Política Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicas e a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, né? Então, ambas do governo Lula. Acho que isso é importante frisar. Outro fator, e aí já um pouco mais recente, que me chamou a atenção, é a questão das redes, de como, de certa forma, essas práticas elas vão ganhar um respaldo muito forte nas redes sociais. Inclusive, hoje você encontra cursos de benzedeiras, cursos de práticas tradicionais de cura online, né? É impressionante. E também, assim, pelo que eu sei, tem inclusive benzimentos que acontecem online. Acho que isso também ajuda a difundir, de certa forma, o benzimento. E também vale mencionar a etnobotânica, né, que é um campo interdisciplinar que estuda o uso, as plantas, o significado cultural das plantas medicinais nos diferentes grupos sociais. Isso também valoriza bastante. É um conjunto de fatores. E aí, só para complementar a minha hipótese da questão anterior, né,
Eu acreditava em 2012 que era uma prática em vias de extinção. Hoje eu não acredito mais nisso. Hoje, ao contrário, eu acredito que, mesmo em alguns lugares, ela estando enfraquecida, já não, né? Em alguns lugares ela está enfraquecida ainda, mas eu não vejo como algo que vai extinguir, não. Eu vejo como algo que pode se reinventar, mas que deve sobreviver, né? Talvez com outras características, eu não sei. Essa questão, por exemplo, das redes ou do benzimento na mídia é algo meio algo novo, me parece, e que também deve ter aspectos bem interessantes para serem estudados, né? E acho que essa questão que você traz, né, agora, sobre a hipótese que você trazia sobre essa possível extinção, caminha um pouquinho aqui para a minha próxima questão que eu gostaria de te fazer, próxima pergunta, justamente com relação à continuidade, né? Como você aponta no artigo, a gente sabe, né, também que, no geral, a gente tem passado tradicionalmente de geração em geração, né? Então, as benzedeiras geralmente tinham alguém que benzia antes delas. A gente vai ter outras formas também, mas, no geral, elas carregam essa tradição aí passada de geração em geração. Então, para que isso tenha continuidade, a gente imaginaria que elas passariam isso para alguém, né? Para uma filha, para um neto, né? Levando isso em conta, que a gente tem uma mudança mesmo no contexto hoje, acho que do próprio interesse da juventude, né, para essas questões também. Mas quais seriam os principais obstáculos, talvez, que esse movimento enfrente aí para dar continuidade da prática do benzimento na sociedade moderna? Uhum. Justamente, em 2012 eu pensava assim, que desapareceria pelo desinteresse ou pela ausência de novos aprendizes, né? Porque é uma prática que pode ser apreendida intuitivamente por algo relacionado a um dom sagrado, né? Mas um dom divino concebido por Deus, enfim, mas de forma geral ela é apreendida com o mais velho, né? Então é muito comum isso ouvi em entrevistas, né? E depois conversando com pessoas que entrevistaram também benzedeiras, mas elas têm uma preocupação muito grande em transmitir, por exemplo, o seu conhecimento antes de morrer, e de preferência para um jovem aprendiz. Na ausência deles, escrevendo, por exemplo, esses benzimentos, ou registrando, ou gravando um vídeo, enfim, mas como uma forma de perpetuar esse conhecimento. E aí, assim, como que você pensa os jovens, por exemplo, me parece que existe um desinteresse maior dos jovens, porque é uma prática que demanda tempo, porque as pessoas, você vai atender e vai benzer as pessoas que procuram, e que ela geralmente, ou pelo menos dentro desse benzimento tradicional, ela não envolve recursos financeiros, então não é uma prática que você cobra. Como num sistema capitalista que nós vivemos, né, como que a gente faz, então, para se dedicar ao benzimento e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência material? Essa é uma questão. Então, acho que há muito um desinteresse de jovens por não ser uma prática remunerada, por exemplo, né? E por demandar tempo mesmo. Eu acho que, assim, a gente poderia até chamar alguns autores para explicar isso dentro desse processo de civilizatório que leva a uma questão do indivíduo, né? Que, assim, do individualismo de forma geral, mas, de forma geral, assim, dá para a gente pensar. Não é uma atividade remunerada e isso pode não ter muito interesse, né, por conta disso. Além disso, é uma atividade que tem uma pegada no sagrado, que tem, assim, a crença no sagrado muito forte. Para quem não tem religiosidade, isso também pode ser um impedimento. E, por fim, acho que tem um impedimento que é o crescimento das religiões evangélicas. Não das religiões evangélicas de forma geral, né? Acho que aqui a gente
tem várias denominações aí, mas principalmente de igrejas que são neopentecostais e que condenam a prática, que condenam essa prática. No litoral do Paraná, em vários relatos, eu observei que muitas benzedeiras deixaram de exercer sua prática na medida em que elas se converteram à religião evangélica. Então, elas pararam de fazer o benzimento, né? Mas, por outro lado, então, isso são fatores, digamos assim, que poderia atuar como obstáculos. Por outro lado, eu acho que tem esse fenômeno digital, que não entro aqui em detalhes, porque não sei também muito bem como funciona, e tem, assim, a permanência do acolhimento e do benzimento dentro de religiões afro, por exemplo, né, afro-brasileiras, por exemplo, como a Umbanda. E na Umbanda, o benzimento é aprendido dos mais velhos, as crianças vão aprendendo com os mais velhos e vão desenvolvendo na medida que eles também desenvolvem a religiosidade. Então, é complexo, é complexo aí, mas a gente também vê aqui um movimento que é contraditório. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns obstáculos que podem atuar na continuidade, nós temos outros fatores que podem incentivar a continuidade do benzimento. Só que esses dois fatores que mencionei agora, que é a questão do mundo virtual, digamos assim, e da Umbanda, ele traz outras questões que aí novas pesquisas teriam que ser feitas específicas, né, utilizando esses fatores, para a gente poder pensar como que eles interferem nessa continuidade, nessa sequência ou nessa até reinvenção do benzimento. São recursos novos que surgem, né, com a tecnologia e que a gente está agora encarando nesse momento, né? Eu acho bem interessante uma questão que eu tive num encontro de benzedeiras no final do ano passado, promovido pelo MASA, né? Então, ali a gente tinha cerca de 40, 50 benzedeiras, raizeiros, garrafeiros, pessoal todo reunido, e eles ensinavam os benzimentos básicos no encontro, para quem quisesse aprender. Então, assim, uma forma de passar para frente, né? É lógico que eles não ensinavam todos, porque tem alguns que você precisa passar por um processo de iniciação ali, né? Mas o básico eles ensinavam. E aí, trazendo esse fator da tecnologia, muitas benzedeiras passavam o WhatsApp e falavam assim: precisou de um benzimento? Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te benzo à distância. Né? Não é porque a gente não está na mesma cidade que você vai ficar sem ser benzida, né? Então, um recurso aí que sendo utilizado agora para que elas consigam acessar também o público, né? De certa forma, as pessoas que buscam pelo benzimento, né? E acho que, né, diante disso, dessa questão aqui que a gente está falando, as benzedeiras estão aí, né? Não sumiram, a gente encontra elas, né? Eu costumo dizer assim, basta procurar, a gente encontra uma benzedeira, né? Pode ser que a gente não veja aí pessoal comentando mais com tanta frequência, mas se a gente procurar, a gente encontra. Então, elas estão aí benzendo, rezando, curando as pessoas, né? E mesmo diante de tantos avanços da medicina e da presença cada vez maior aí do SUS, do Sistema Único de Saúde, nas áreas mais afastadas, a gente ainda encontra pessoas procurando benzedeiras. A que você atribui, professora, né, o fato das pessoas ainda buscarem benzedeiras para curar seus males, suas angústias, suas doenças de benzedeira, digamos assim? Eu acredito que está muito relacionado ao próprio imaginário social mesmo, está presente no imaginário, né, coletivo, a presença das benzedeiras. Então, isso é uma das questões, por conta disso a gente continua procurando, mas eu acredito também que pela compreensão de quem somos nós enquanto pessoas, né? Como que está, somos pessoas que temos um corpo físico, mas nós temos também uma espiritualidade, uma questão mental, e a gente pensa isso de forma integrada, né?
você não separa. A concepção de que os males não são apenas físicos é uma das questões que nos leva a procurar, e também a questão do sagrado, né? Dessa conexão com o sagrado e dessa conexão com a natureza, dessa valorização dos chás e das ervas, dos procedimentos que eram utilizados pelos nossos antepassados, essa busca, essa valorização também, né? A busca dessa conexão e a compreensão que os males que nos afligem, de forma geral, não são só resultantes do corpo, né? Eu acho que isso é fundamental. E é comum também, como a dona Nilda, que a gente já mencionou aqui, eu vi, pelo menos assim, observei umas 2 ou 3 vezes ela fazendo isso, que no ato de benzer, ela encaminhava a pessoa depois para a unidade de saúde. E falando, olha, procura fulano, procura, né, você precisa de um acompanhamento médico também. Então, como algo que venha complementar, algo que faz bem para a sua saúde física e mental, mas que complementa tratamentos médicos, enfim. E acho que a conexão com o sagrado também gera, independentemente, veja, de que sagrado, do que eu considero esse sagrado. Mas a conexão com o sagrado gera essa sensação de bem-estar. E aí, lógico, isso atua também, né, na eficácia simbólica, na cura, né? Não dá para esquecer isso.